Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesses encontros da catequese da preparação para o Crisma. Hoje vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Por isso eu já convido você, se você tiver a oportunidade aí na sua casa, a pegar a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, no versículo 19. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 19. Vai dizer assim para nós o Evangelho de São Lucas. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este é o cálice e a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Na última ceia, então, caros jovens, como nós acabamos de ler no Evangelho de São Lucas, na noite que Jesus foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue, com o qual perpetua pelos séculos até sua volta. O sacrifício da cruz, confiado deste modo à Igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Esse sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, ligam-se à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, ou seja, o próprio Cristo. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, sobre as quais a Igreja se alicerça, são adequadamente expressas e admiravelmente produzidas pela Eucaristia. Nela está o cume, seja da ação pela qual Deus santifica o mundo, seja do culto que os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai no Espírito Santo. Pela celebração eucarística, como nos diz São Paulo em sua carta aos Coríntios, nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia e a Eucaristia confirma nossa maneira de pensar. A riqueza inesgotável desse sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhes são atribuídos. Cada um de suas designações evoca alguns de seus aspectos. Primeiramente, ela é chamada de Eucaristia porque é ação de graças. A palavra Eucaristia significa isso, ação de graças a Deus. Outros nomes com os quais nós podemos associar a Eucaristia é também a ceia do Senhor, pois se trata da ceia que Jesus fez com os seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Outro nome que nós também associamos à Eucaristia é a fração do pão, porque este rito, próprio da refeição judaica, foi utilizado por Jesus. Nós acabamos de ler no Evangelho agora de São Lucas, quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia.
Foi por esse gesto que os discípulos o reconheceram após a ressurreição. Com esta expressão, os primeiros cristãos denominaram suas assembleias eucarísticas. Então, outro nome que eu acabei de dizer agora no finalzinho é então Assembleia Eucarística, porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, e que é a expressão visível da Igreja, memória da paixão e da ressurreição do Senhor. Temos também o nome de Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja. Igualmente, Santo Sacrifício da Missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Associamos também a Eucaristia à Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. Neste mesmo sentido, é denominada celebração dos Santos Mistérios. Fala-se também do Santíssimo Sacramento, por ser o sacramento dos sacramentos. Com igual denominação, designam-se as espécies eucarísticas guardadas no sacrário. Temos também, que nós conhecemos muito, comunhão, porque por este sacramento nós nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. E, é claro, a Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. O mandamento de Jesus, então, de repetir seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez, mas visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e por seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a Igreja foi fiel ao mandamento do Senhor. Da Igreja de Jerusalém se diz assim, lá no livro do Atos dos Apóstolos: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. E era, sobretudo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniram para a fração do pão. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de modo que hoje encontramos por toda a Igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da Igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha, o povo de Deus, em peregrinação, avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. A liturgia eucarística desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica: a convocação, a liturgia da palavra com as leituras e depois a liturgia eucarística com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças e a comunhão.
Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia é ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Lembrando, é claro, que só os sacerdotes validamente ordenados pela nossa Igreja podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, ditas por Jesus durante a última ceia, como nós vimos no Evangelho de São Lucas. Isto é o meu corpo, entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, sob as espécies consagradas do pão e do vinho. Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial. Seu corpo e seu sangue, com sua alma e divindade, estão presentes na Eucaristia. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união de quem comunga com o Senhor. Perdoa-lhes os pecados veniais e o preserva dos pecados graves, por serem reforçados os laços de caridade entre quem comunga e Cristo. A recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Caro jovem, não há palavras para expressar ou para mensurar a importância do sacramento da Eucaristia em nossas vidas. É algo grandioso demais. Você já parou para pensar que o nosso Salvador, Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, se fez pão, se faz nosso alimento, um Deus tão grande que se faz pequeno para podermos recebê-lo em nosso ser? Por isso, se já faz tempo que você não participa da Santa Missa, volte a participar. Procure o padre para se confessar caso já faça tempo também, e assim poder receber Jesus eucarístico em estado de graça. Quando for as celebrações da Santa Missa, aproveite ao máximo cada momento. Se alimente da palavra do Senhor e com grande alegria e coração humilde, receba Jesus na Eucaristia. Procure valorizar esse momento, louvando e bendizendo nosso Senhor Jesus Cristo. Experimentando do seu amor, deseje ser fortalecido na caminhada da sua vida e peça perseverança para buscar a Eucaristia com a maior frequência possível. Que Deus abençoe você e sua família e que nós possamos nos encontrar nas celebrações eucarísticas.